Passo agora a palavra ao plenário. Desculpa se me estendi um pouquinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Okay. Pode ser assim mesmo, sim. Não, mas é que está sendo filmada. Oi, eu sou a Eva do jornalismo. Eu cheguei às 10 porque eu estava em outra aula, então não sei se já foi falado ou perguntado antes. Eu sei que quando eu cheguei... Desculpa, eu não sei seu nome. Igor. O Igor estava falando de como são feitas as votações na Venezuela. Ontem o meu pai me perguntou uma coisa que eu não soube responder. Por que nos países mais avançados do mundo, segundo ele, nos Estados Unidos, e na Europa, a votação ainda é feita por meio de cédula de papel, e nos países onde a esquerda já passou e que são mais passíveis de ter tido fraude em eleições, como o Brasil e a Venezuela, a urna é eletrônica. Aí ele queria saber... Aí a ideia dele é que pela urna eletrônica é mais fácil de roubar, porque os votos já podem vir computados, enquanto para você sumir com um lote de cédulas de papel é um pouco mais difícil, sem que alguém note que você queimou as cédulas, enfim. Alguém sabe me responder por que os Estados Unidos ainda usam o sistema manual? São três a fazer a pergunta, certo? E depois os palestrantes respondem. Bom dia. Pensando nesse alto interesse dos Estados Unidos ou do Ocidente, a gente vê muitas vezes a imprensa legitimando e dando apoio, e muitas pessoas não, a maioria das pessoas acreditam no discurso que provém desses países e provém, que a gente sabe, de interesses do grande capital, da burguesia. Como aconteceu, que você falou, na Nicarágua, como aconteceu também no Chile, como hoje acontece na Venezuela e também na Coreia do Norte, há uma propaganda muito forte nesse sentido. E tentando, sei lá, apresentar um contraponto a isso, o que seria uma tática para... Qual seria a tática a ser adotada, pensando na imprensa atualmente como intrinsecamente ligada aos interesses da burguesia, aos interesses econômicos? Não sei se eu fui muito claro. Eu sou Augusto, do jornalismo, e no mesmo caminho da pergunta dele, eu gostaria de saber, nessa linha de tática para combater essa difamação que a Venezuela sofre, como utilizar as coalizões internacionais a favor disso? Como achar alguns parceiros internacionais, seja Cuba, não vou dizer mais o Brasil, mas quem sabe a Bolívia, para ajudar o país a sair dessa crise econômica? Bom, eu penso que essa questão das urnas, né, são questões aí do pessoal de jornalismo, penso que estão esperando o professor falar, né? Mas a questão das urnas, eu acho que é um pouco... Isso reflete um pouco o nosso pensamento colonizado, né? Não é porque, quer dizer... É mais do que provado que nosso sistema eleitoral, assim como o da Venezuela também, se não um dos mais modernos do mundo, né? Acho que a questão deveria ser inversa, quer dizer, por que esses países não adotam esse sistema e não a gente, porque a gente continua com cédula, né?
parece um pouco, não sei, quer dizer, a gente está no século XXI, né, usar papel, enfim, acho que reflete um pouco dessa colonização esse pensamento colonizado, né? A questão sobre a tática, né, enfim, do discurso, da imprensa, eu acho que a oposição, a construção de um discurso contra-hegemônico, ele se dá através dessas mídias alternativas, né, como o professor comentou, mas eu acho que ela se dá também no dia a dia, né, no cotidiano, quer dizer, na forma como esses movimentos sociais se colocam, na forma como eles se organizam. E no caso da Venezuela, por exemplo, tem um autor bem interessante que é o Cicarello Maia, né, que vai fazer um trabalho sobre as comunas, vai mostrar o caráter anti-Estado dessa organização, né, quer dizer, porque são organizações populares que de alguma forma também se contrapõem ao próprio Estado burguês, né, capitalista. Acho que essa oposição se dá também no cotidiano, né, nas disputas sociais, né, na forma como a sociedade se organiza, na forma como esses movimentos se organizam. Que há uma organização, penso que por isso que na Venezuela não aconteceu como aconteceu aqui, com um golpe parlamentar como aconteceu no Paraguai, né, enfim, que lá de alguma forma essas organizações se efetivaram, por mais que eles tenham problemas e tal, se efetivaram. Eu penso sobre essa questão aí dos parceiros internacionais. Aconteceram tentativas, né? A Venezuela, por exemplo, se aproximou da China, da Rússia, enfim, principalmente na época do boom dos commodities, né? E depois da descoberta de novos poços de petróleo, principalmente na região da bacia do Orinoco, isso, da bacia do rio Orinoco, as empresas chinesas e russas participaram da licitação, né? E esse discurso hegemônico, essas forças hegemônicas viram com muita desconfiança isso, né? Quer dizer, a América Latina, e especialmente a Venezuela, é uma área de domínio hegemônico dos Estados Unidos. O petróleo configura essa relação. Eu só queria fazer mais um comentário apenas sobre, outro dia, um portal, né, o Intercept, fez aí publicou uma matéria sobre os libertários, né, e como esses caras são financiados por um instituto, Milênio e tal, dos Estados Unidos, como eles organizam alguns movimentos, tanto na América Latina de forma geral. E essa organização ajuda a financiar alguns movimentos aqui, né, que acho que a gente conhece, né, de recorte pretensamente liberal, enfim, e na Venezuela também, né, aparece na documentação, o CEDICE é um deles, e esse movimento estudantil, enfim, fazem parte dessa nova tática, né, que é uma resposta a essa organização que a professora Vera comentou, dessa efetivação dessas políticas populares que aconteceram. Acho que aconteceu na Venezuela, aconteceu também em outros países da América Latina, é uma resposta, a contra-revolução, né, um avanço dessas forças conservadoras, então, ligadas ao capital. Eu não posso afirmar que é o MBL pela documentação que eu analiso, tá? Mas esse artigo do Intercept, sim, cita o MBL. Tá? Olha, eu vou responder assim, bem rápido a pergunta da Eva. Eu acho o seguinte, primeira coisa, precisa ver a base dessa pergunta, né, que seu pai fez, se o pressuposto está correto, né? Eu não sei como é que são as eleições na Itália, na Espanha, na Inglaterra, né? Talvez não seja tanto assim, né? É possível que também se use bastante voto eletrônico, né, em países do chamado primeiro mundo, né? Na Itália é papel, ela falou, e na Espanha também. Certo. Enfim, eu realmente não tenho esses dados. Agora, aí você tem uma coisa que é o peso da tradição, né? Os Estados Unidos têm um sistema de primárias para a escolha dos candidatos dos partidos, que é o mesmo sistema que eles usavam 200 anos atrás. Então, eles
são muito ciosos, né, dessa questão ali tradicional. O próprio sistema dos Estados Unidos, o que explica que o candidato menos votado é o presidente? Né? Porque é um sistema que foi feito nos Estados Unidos mais de 200 anos atrás, quando os estados se uniram para formar os Estados Unidos da América, né, em que havia havia um caráter federativo muito forte disso, o peso de cada estado, né, era um fator decisivo, e isso ficou nas instituições. Né? Então, quer dizer, você tem em muitos países do mundo onde o peso da tradição é muito forte. Só para vocês terem uma ideia como essas coisas são relativas. Vocês sabem qual foi um dos últimos países do mundo a adotar o voto feminino? A Suíça. A Suíça, até a década de 1970, tinha o voto exclusivamente masculino. Enquanto o Brasil, se eu não estou enganado, o voto feminino no Brasil é da Constituição de 1934, Getúlio Vargas. Né? 34. Até meados do século passado, você tinha política segregacionista nos Estados Unidos, né? Fora, né, enfim, a questão a dificuldade do acesso da população negra dos Estados Unidos ao voto, etc, etc. Então, tem a questão. Agora, a questão concreta é o seguinte: do ponto de vista técnico, toda eleição aparecem essas teorias conspirativas de que o voto ele pode ser roubado, né, numa eleição eletrônica e tal, né? Agora, do ponto de vista técnico, isso eu nunca vi um argumento sério nesse sentido. Do ponto de vista técnico, eu me considero convencido de que o voto eletrônico ele é eficaz, ele traduz fielmente a manifestação do eleitor ali na urna. Eu nunca vi um questionamento assim que fosse concretamente, cientificamente fundamentado. Né? Aliás, as grandes polêmicas, os grandes debates, os grandes pontos de conflito, né, nessa história da América Latina desses 30 anos, né, marcados por conflitos muito grandes, esse tema nunca foi um tema assim relevante. Discute-se outras coisas, mas não que o sistema de voto eletrônico seria uma questão ali, uma variável, né, a ser considerada. A questão, né, essas questões, né, que, né, o companheiro ali de camisa grená, né, que você falou, né, primeiro assim, essa questão da tática, qual é o caminho diante das dificuldades que as forças populares têm no mundo? Olha, eu fui formado politicamente numa outra geração, né, na época da ditadura, em que o ambiente político era outro, era o período da Guerra Fria. Quer dizer, havia o predomínio, né, de certas concepções de esquerda né, que eram as concepções mais fortes no século XX, e era um ambiente ideológico intelectual em que as coisas eram muito simples. A gente acreditava num centro dirigente. Então, haviam muitos de nós que acreditavam que a verdade estava com Moscou e que aqueles partidos que eram comandados por Moscou, pela União Soviética, eram os portadores da verdade. Né? Eu já achava que não. Eu achava que a verdade vinha de Pequim. Né? Eu era então daqueles partidos que, igualzinho, seguia ali a linha maoísta chinesa. Outros achavam que a verdade vinha de Paris, onde estava sediada a Quarta Internacional Trotskista, né? Uma delas, que acabou se desdobrando em várias. Então, tudo era muito simples, cada um ali com a sua cartilha. Essas cartilhas todas fracassaram, esses centros todos desmoronaram. Né? E isso é muito bom, porque a gente não precisa obedecer a ninguém, a gente pode construir o nosso conhecimento coletivamente, com a nossa prática, com a nossa experiência e com a experiência dos outros. Né? A gente for olhar para o quadro hoje do Brasil, o quadro da esquerda brasileira, onde é que está a verdade, eu vejo pedaços de verdade em toda parte. E é assim mesmo, não tem um guru, não tem um novo Karl Marx. A época dos grandes gênios da humanidade, acabou a época dos grandes gênios. Não existe mais grande gênio, assim como não existe mais grandes artistas. Quem é o Mozart da nossa época? Não tem, entendeu?
né? Os últimos gigantes estão no fim da vida, Bob Dylan, sei lá quem, Chico Buarque. Não tem o novo Chico Buarque também, entendeu? Então, é uma outra época de fragmentação dos talentos, de fragmentação dos conhecimentos, de fragmentação das capacidades, né? Então, o caminho tem que ser construído, tem que ser construído. Você tem o movimento do Sem Terra, ao qual eu sou ligado, né? que é um ator fundamental no campo, né, das lutas sociais no Brasil. Tem outros movimentos que não têm nada a ver com o MST, que têm outras experiências, outras práticas, outras formas de organização, os movimentos de ocupações das escolas, etc., que também são fundamentais. A contribuição dos movimentos, né, chamados identitários, né, movimentos de gays, lésbicas, etc., os movimentos que partem de uma identidade racial, né, de luta contra a discriminação, etc. O caminho passa... Por onde é esse caminho? Por onde é a tática? Não existe uma. Quer dizer, existem construções coletivas, né, que acabam se articulando e acabam se unindo. Né? Estamos todos contra o golpe, estamos todos contra o Temer, somos todos contra o que está acontecendo nesse país. Né? Cada um pelo seu caminho, cada um pela sua forma. Né? E, enfim, eu não acredito mais nessa coisa excludente, entendeu? Para eu ter razão, os outros têm que estar errados. Eu acho que as coisas são diferentes. Né? E, no caso da Venezuela, né, o que eu acho interessante é o seguinte, né, o Chávez, né, depois do Chávez, o Maduro é o continuador do Chávez a maneira que é possível, né, na Venezuela, a maneira que eles encontraram. Né? Mas eles nunca desconfiaram do povo. Essa é a diferença, isso é fundamental. O povo sempre esteve na rua na Venezuela. Eles sempre convocaram, né, a população a se manifestar. Né? Eles nunca deixaram o espaço público abandonado. Né? O grande erro que aconteceu no Brasil foi, né, os governos que nós tivemos, do Lula e da Dilma, etc., foi eles acreditarem que o crescimento econômico por si só resolveria todas as contradições. Né? Então, quer dizer, através de políticas públicas, através de uma oferta cada vez maior de benefícios da população, e houve uma relativa oferta, muito menos do que seria necessário, mas a gente teve 18 novas universidades. Eu não posso falar, né, eu não posso negar o que foram as conquistas do período anterior. Eu sou professor na Universidade Federal do ABC, que foi criada por iniciativa do Lula. Não existiria, né? Assim como muitas outras universidades nas regiões mais carentes desse país, né? Universidades que agora estão sendo desmanteladas, estão sendo, como a UNILA, né, em Foz do Iguaçu, como tantas outras. Né? Eles querem, o que eu ouvi agora aqui, os cursos de humanas. Os cursos de humanas é o primeiro que eles estão atacando, desqualificando esses cursos. Né? Como se os cursos de engenharia tivessem grandes perspectivas. Vai se formar engenharia no Brasil, vai ver no que você vai trabalhar. Vai para o banco. Vai para o banco ser um corretor de títulos financeiros, vai vender papéis para uma minoria de brasileiros que tem dinheiro para aplicar no mercado financeiro. Que engenharia é coisa nenhuma. Para ter engenharia tem que ter indústria. A indústria no Brasil está sendo destruída também. Então estamos todos no mesmo barco, de humanas, de exatas, de biológicas, o que quer que seja. Né? Mas, então, essa questão da tática. E a última pergunta, Augusto, né, do jornalismo. Né? A questão é muito complicada. Né? Você pensa, quer dizer, a Venezuela, ela sempre foi uma fonte de solidariedade internacional. O dinheiro do petróleo da Venezuela financiou o movimento social, financiou encontros, ajudou outros países com governos de esquerda que estavam em dificuldades, como o governo da Argentina. Né? Criaram a ALBA, né, que era uma tentativa, existe ainda, mas hoje, claro, hoje está muito fraca, muito precária, a tentativa de uma integração regional com base na solidariedade, com base em trocas justas, né, enfim, entre produtores organizados, né, trabalhadores, cooperativas, movimentos sociais, etc. Né. Hoje quem precisa dessa solidariedade é a Venezuela, mas é muito difícil, porque não é só a Venezuela que está sendo atacada. A ofensiva do Império é total. Né? A gente, se a gente olhar com uma visão histórica, que você falou, esse autor, Lars Schulz, é muito interessante, uma visão histórica de longo prazo, o que aconteceu na América Latina
entre a virada do século XX para o XXI, 1999, 2000, 2001, 2002, né? E esse período agora que nós estamos vivendo, mais ou menos 15 anos depois, o que aconteceu, isso, independente do que vai acontecer daqui para frente, isso vai ser estudado pelos historiadores do futuro, se houver historiadores e se houver futuro, porque é uma mudança, quer dizer, a América Latina, isso Schultz, aprendi com Lars Schultz, a América Latina, ela sempre foi a única área do mundo onde os Estados Unidos exerceram a sua hegemonia praticamente sem sofrer contestações. As contestações, quando surgiram, elas eram isoladas e eram imediatamente esmagadas, como foi esmagado o governo do Salvador Allende no Chile, né? Uma única vez a contestação deu certa, que é o caso de Cuba, que pagou e continua pagando até hoje um preço caríssimo por isso, e Cuba é aquela exceção que confirma a regra, né? Aqui sempre foi a reserva de poder dos Estados Unidos, né? No entanto, durante 15 anos, a América Latina se descolou do esquema de poder americano. Não completamente, né? Um processo bastante complexo, cada país, né, teve as suas características, alguns foram mais longe, outros menos, né, durante esse projeto, mas se constituiu a Unasul. A Unasul é um símbolo disso, né? Vamos criar uma organização na América do Sul sem os Estados Unidos, mas vamos criar uma organização na América Latina que é a CELAC. Qual é a diferença entre a CELAC e a OEA? É que na CELAC não estão presentes os Estados Unidos e o Canadá. Essa é a única foi feita para isso, vamos ficar aqui nós, os latino-americanos, como queria o Simón Bolívar. Bolívar também não queria os brasileiros, porque ele desconfiava muito, né, daquela monarquia brasileira, um país com regime escravocrata, monárquico, com laços ainda fortes com Portugal, enquanto eles fizeram a guerra contra a Espanha. Um Brasil expansionista, ávido por território. Bolívar tinha uma boa dose de razão em desconfiar, não de nós, porque não somos nós aqui, mas de desconfiar do Estado brasileiro, né, naquele momento, mas isso são coisas do passado, né? Uma organização latino-americana, que é a CELAC, que não saiu do papel, né, vamos combinar, né? Enfim, ficou no plano das boas intenções, assim como a própria Unasul, né, mas simbolicamente, né, representa bastante coisa, né? E porque foi a ruptura da doutrina Monroe. A doutrina Monroe foi contestada pela primeira vez coletivamente pela América Latina, agora nessa virada do século. Ela tinha sido contestada antes, isoladamente, separadamente, pela Guatemala, pelo Chile, por Cuba, né, aqui e ali, né? E agora eles estão revertendo esse processo. Então vem o rolo compressor. O rolo compressor vem para todo o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Então, como é que a gente vai ser... Né, estamos tentando ser solidários com a Venezuela, mas estamos sendo solidários com a Venezuela no momento que nós também estamos fraquinhos, também estamos precisando de solidariedade. Então, é esse cenário que a gente está vivendo e que, enfim, que a gente não pode desanimar porque é o que temos, né? É o que nos cabe nesse momento histórico, né? Então, eu, meus amigos, estamos tentando fazer o melhor, né? Assim, só um comentário. O Bolívar falava, né, que a América Latina, na época da independência, tinha 3 inimigos, 3 potências imperialistas, né? A Inglaterra, os Estados Unidos e o Brasil. E eu também acho que não está tudo errado, né? Porque o Império Brasileiro tem lá o seu caráter imperialista. Mas, de qualquer forma, só queria fazer um comentário. O professor comentou a respeito que era a Venezuela que financiava, né, esses encontros, que serviam como forma de ajudar, né, outros movimentos, outros países, enfim. A gente volta de novo na questão do petróleo. Essa verba, essa renda, ela tem como de fundo, de natureza, essa alteração que aconteceu quando o Chávez assumiu o governo. Quer dizer, ele adotou medidas como, por exemplo, uma lei de remessa de lucros, ou até o aumento da cobrança do royalty, que não significa, de hipótese alguma, um rompimento completo com os Estados Unidos, né, mas um aumento da autonomia. E esse aumento da autonomia, que possibilitou todo esse processo, já é entendido como uma baita de uma subversão, né? Diminuir os lucros. Isso, você diminui os lucros.
Então, e essas tentativas no campo da geopolítica, né, das relações internacionais, também foi boicotada em grande sentido por essas forças de direita vinculadas ao capital internacional. Tem um telegrama, por exemplo, que tem um encontro aqui no Brasil, entre o presidente da Shell, o Gabrielli, que era presidente da Petrobras, né, e o embaixador dos Estados Unidos, que o embaixador dos Estados Unidos é bem claro, fala assim pro Gabrielli, fala assim, olha, esse negócio que vocês estão querendo, junto com a Venezuela, construir a Petrocaribe, que também não saiu do papel, mas era uma intenção, esquece de fazer isso. Isso é péssimo para os nossos negócios, para o nosso alto interesse. Né? Isso é péssimo, então não vai acontecer. Então você também teve essa ação, como o professor falou, é geral, é um rolo compressor mesmo para mudar esse descolamento da área de influência dos Estados Unidos. Né? Mais alguém? Sim. Como você chama? Tiago. Iago, desculpa, Iago, tudo bom? Ela vai pegar o microfone? Só vamos fazer essa ordem que ela fala. Oi, tudo bem? Meu nome é Isabel, eu sou aluna das Ciências Sociais e acho que é mais um comentário do que uma pergunta, talvez uma provocação, não sei. Então, eu acho que eu gostei muito das falas, eu acho que é uma análise muito legal, eu acho que a gente poder ouvir sobre toda essa questão da mídia, de alguém que vem desse campo do jornalismo, é muito valoroso para a gente das Ciências Sociais. Mas, então, pensando um pouco no chavismo, na história desse chavismo, que diminuiu tanto a desigualdade social na Venezuela, e que promoveu saúde, que promoveu moradia, e que teve apoio e participação popular a ponto de conseguir impedir um golpe, que não é pouca coisa, eu queria também considerar uma outra questão, que apesar de todos esses avanços, hoje 80% da população venezuelana está na linha da pobreza. E eu acho que a gente não pode fugir também dessa análise conjuntural mais econômica para analisar essa questão. E aí, de onde vem essa pobreza, essa crise de abastecimento? E eu acho que muito dessa crise ela é global, ela é uma queda no preço das commodities que acontece em 2014, que afeta muitos países. E muito dessa crise econômica de abastecimento, sobretudo, ela também é devido a uma coisa muito semelhante ao que aconteceu no Chile, no cenário pré-golpe, que é a questão do mercado negro de alimentos e como essa ofensiva direita imperialista manipula as coisas para instaurar o caos e o desespero e a fome, e como isso é usado como uma puta estratégia de marketing. Mas aí a provocação mais que eu queria fazer é o que talvez no chavismo tenha criado as bases para que isso fosse possível. A gente está falando de um país que 98% das divisas vem do petróleo, e eu acho, não sei, isso talvez seja uma leitura mais minha, mas o Chávez, como ele financiou essas missões? Essas missões elas foram financiadas negociando na OPEP. Será que não cabe a gente talvez agora olhar também um pouco para os erros que foram cometidos, principalmente nesse sentido de uma não ruptura com esse modelo rentista petroleiro e uma não ruptura dessa relação de dependência? Hoje, a cada dia, 777 mil barris de petróleo vão da Venezuela para os Estados Unidos. E aí eu acho que muito também para a gente conseguir pensar socialismo no século XXI, para a gente pensar esses projetos, é possível pensar esses projetos sem desenvolver uma indústria nacional? É possível pensar esses projetos com esse nível de relação de dependência? E um assunto que eu não domino, mas que também eu acho que está muito ligado ao cenário que a gente tem que pensar, é o câmbio na Venezuela. A gente teve uma variação cambial de 2012 a 2015 de 223%. Eu acho que a gente das ciências sociais tende um pouco a fugir de números dessa análise mais econômica, mas acho que nesse momento ela é fundamental. É isso, obrigada. Oi, meu nome é Alessandra, eu sou do jornalismo também. Na verdade, minha questão, ela assim, se aproxima da colega no quesito economia. Eu ouço falar que a Venezuela, enfim, vive uma crise econômica e eu não entendo por quê. O que eu queria mesmo era saber e entender o panorama geral econômico da Venezuela nesse momento. Enfim, basicamente isso.
acho que as perguntas ficaram muito parecidas nesse bloco, que a minha pergunta tinha muito a ver também com a sua ali, que eu esqueci o nome. A gente, inegavelmente, né, a gente não pode discutir os avanços que teve no governo Chaves, mas Chaves não é Maduro, e a gente às vezes esquece de debater isso. É fato que pessoas estão morrendo na Venezuela e que tem muita gente que está pobre, que não tem o que comer. E que será que é só por causa de uma intervenção imperialista que está acontecendo isso na Venezuela? E aí eu queria meio que vocês criticassem também. O que é que vocês trazem de crítica do governo Maduro? Porque isso cria uma perspectiva mais ampla e de crítica mesmo. Porque senão fica muito geral, e a mesma coisa da gente pensar, por exemplo, os 50 milhões de pessoas aqui no Brasil que votaram em Aécio são de direita e todo mundo vai ter que morrer. Não é assim, né? E, tipo, eu queria essa percepção mais ampla e mais profunda também nesse quesito. Meu nome é Júlia e eu sou estudante de jornalismo. Acho que a minha pergunta é principalmente para o professor Igor, que você esteve na Venezuela, então queria saber um pouco como é a cobertura jornalística lá, porque pelo menos a gente que nunca foi ou talvez não tem tanto contato, a gente vê a cobertura internacional muito como se a cobertura, para quem é contra o Maduro na Venezuela hoje, existe uma censura muito grande. E queria também saber se existe algum tipo de impedimento para que jornalistas que não são da Venezuela vão para lá cobrir, porque muitas vezes você vê os jornalistas falando da Venezuela fora da Venezuela. Então, eu queria saber se existe alguma complicação dos jornalistas de fora irem para a Venezuela cobrir o que está acontecendo lá. É isso, obrigada. Oi, eu sou a Natália, de jornalismo também. A minha pergunta está mais relacionada, devido à conjectura política que o Brasil tem passado, ao levante das direitas, de que maneira, no futuro, o Brasil pode vir a atrapalhar a revolução bolivariana lá na Venezuela? Eu queria acrescentar também, dentro da linha justamente da sua viagem para a Venezuela, como a população vê o Maduro, e aí toda a população de modo geral, né? Tanto a população que apoia, a população que está sofrendo com os avanços da destruição, né, desses centros de abastecimento e tudo mais, e dessa própria população, né, que de certa forma a gente já tem uma visão mais como elas enxergam, mas como a população que de certa forma apoia o Maduro para que ele continue tentando governar ali, atingir algum grau de governabilidade mínimo, como é que eles enxergam ele? E é isso. Oi, eu sou o Luiz das Sociais e, na verdade, são duas perguntas. A primeira acaba encaminhando para a segunda. Eu lembrei muito, quando estava falando, o Igor falou de tacarem fogo nos centros subsidiados pelo governo. E eu lembrei muito do que aconteceu na União Soviética, no final da década de 20 e início da década de 30, que os camponeses ricos queimavam os grãos, ou seja, queimavam toda a produção para não vender para o governo soviético. E a gente sabe que a direita tem muito disso, né, de promover essas guerras econômicas, uma guerra midiática, que são guerras sujas. E me espanta, claro, hoje, que até hoje a direita acha que queimando o prato do almoço eles não vão passar fome. É uma caricatura, claro, a gente sabe que quem passa fome nesses casos é a classe trabalhadora, não é a burguesia. Mas pensar, então, diante dessa postura agressiva da direita, como as forças populares, como o campo da esquerda pode reagir com relação a isso, se a gente
continua no pacifismo abstrato ou se a gente vai para o enfrentamento de fato. E, encaminhando para a segunda pergunta, a gente vê que, por serem parte do mesmo processo histórico da América Latina, então o governo do PT e a Revolução Bolivariana, a gente vê que muita gente tenta assimilar eles em absoluto, essas duas experiências. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre as diferenças entre essas experiências, permeando duas questões principalmente. Eu acho que a questão do partido, né, o que é o PT e o que é o PSUV na Venezuela, que é, ao que me consta, é muito parecido com o que foi a Unidade Popular no Chile, né, um conglomerado de forças à esquerda, que não tem uma coesão teórica propriamente dita. E também pensar como o governo do Maduro, o governo do Chávez, conseguiu angariar força dentro de uma instituição que, na América Latina inteira, é extremamente reacionária, né, por conta das intervenções norte-americanas, que é o Exército. Né? Como eles conseguem esse apoio dentro do Exército, coisa que a gente não vê aqui dentro do Brasil, né, que a gente não viu com a Dilma, com o Lula, enfim. Então, eu acho que eu vou fazer mais uma pequena intervenção. Mas, em primeiro lugar, assim, elogiar a iniciativa de ter colocado esse tema. A gente vê que vários colegas aqui da área de jornalismo vieram, quer dizer, é um tema super importante e que a gente não tem discutido, né, sistematicamente na academia. E, particularmente, porque a Venezuela, de todos os países da América Latina, tem uma realidade muito diferente, né? A parte da exposição do Tiago, aliás, me desculpe, eu tive que sair para desligar o ar-condicionado. Mostrou, né? Esse é um país muito diferente por ter tido essa reserva enorme de petróleo. Quando a gente estuda a América Latina e a gente agrupa mais ou menos por certos tipos de economia, sociedade e história, Venezuela é completamente diferente e a gente conhece muito pouco. Eu sei porque eu já tive que dar aula sobre a América Latina e tive uma enorme dificuldade de achar qual foi a história da Venezuela, o que aconteceu ali dentro, como é que foi a Revolução, né, a independência, exatamente, completamente diferente, movimentos sociais completamente diferentes, economia, né, completamente diferente. Então, eu acho que a gente entende muito pouco a Venezuela, entre outras coisas, porque a gente conhece muito pouco ela. E um elemento importante, eu acho que é essencial, é isso. É uma economia monoextrativista, quer dizer, baseada numa riqueza enorme, né, que é o petróleo, que permitiu esse tipo de política que alguns estão chamando, e eu concordo, neoextrativista, dos nossos governos populares. São governos que extraem uma riqueza natural e, em troca disso, distribuem em políticas sociais, mas que têm a fragilidade econômica que está dependendo de uma fonte. Né? E não conseguem diversificar a sua economia durante todo esse período em que eles desenvolvem essas políticas. Né? E aí, quando vem uma crise econômica, porque elas são commodities, quer dizer, elas dependem da economia mundial, quando vem uma crise econômica, a crise interna se instaura e a crise, inclusive, política interna, né? Porque já não se consegue fazer a mesma coisa. De certa maneira, foi isso que aconteceu conosco também, e provavelmente vai acontecer com outros países. Né? Agora, eu tenho uma divergência de fundo com vocês, três na mesa, e talvez com a maioria do público aqui. Eu acho que a Venezuela é uma ditadura. E acho há muito tempo que é uma ditadura. Isso é uma pessoa de esquerda. E assisti o golpe de 64, quando eu era uma jovem adolescente, e estava no Chile quando houve o golpe contra Allende. Tanto o governo do Jango Goulart quanto o governo do Allende eram democracias. Eram democracias formais, com todas essas deficiências que as democracias têm, mas eram. E não acho que a Nicarágua fosse, quando houve a eleição, e não acho que a Venezuela seja há muito tempo. Né? Já na primeira constituinte que o Chávez fez, isso deve ter sido 2004, me lembro, 2003, 2004, né? Ele já se criou uma estrutura em que não há equilíbrio de poderes. Tanto que quem acompanha as notícias sabe que quando houve as últimas eleições, imediatamente, um pouquinho antes das últimas eleições, alguns ministros da Corte Suprema foram retirados pelo presidente da República. Quer dizer, o presidente da República retira, não, nosso caso é vitalício, é um pouco lamentável que seja, né? Mas no caso lá o presidente retira os ministros da corte que não vão dar-lhe a maioria que deseja.
o novo parlamento eleito, ele teria maioria, inclusive para recorrer a um expediente que está presente na Constituição argentina, que é convocar, né, um plebiscito e demitir, né, porque tem um termo lá que é um recall, né, semelhante ao nosso recall, né, é revogatório. Aí, essa Corte Suprema, escolhida e modificada dias antes, embargou 3 dos parlamentares eleitos. Né? E aí começa um conflito, né, muito grande com um parlamento cuja maioria é oposicionista pela primeira vez. Isso precisa ser explicado, foi uma eleição também absolutamente regular, né? E, no entanto, ganhou a oposição. Né? E o conflito vai se acentuando. Agora, ultimamente, nós tivemos a Procuradora-Geral, que foi chavista, né, defensora do regime, etc. E quando ela apontou irregularidades do ponto de vista jurídico, ela foi acusada, afastada e ameaçada. E acabou se exilando. Nós temos uma quantidade enorme de políticos de oposição presos sem culpa formada. Nós temos milícias formadas, paramilitares, apoiados pelo governo. Vocês me desculpem, mas quem está no poder é o Maduro. O Estado, a máquina do Estado está na mão do regime do Maduro, não é a oposição. Do jeito que vocês descreveram aí, parece que a oposição tem o exército nas mãos e o pobre do regime, coitado, mal consegue se defender. Nós temos uma ditadura. E a minha crítica, portanto, eu não faço nenhuma pergunta, é uma crítica. Eu acho que nós, de esquerda, não podemos confundir fins com meios, e continuamos. A gente faz a crítica, eu fui maoísta que nem você, maoísta, fanática, etc. Entende? Passei por tudo, foquismo, leninismo, maoísmo, etc. Se alguma coisa que eu acho que eu aprendi, e eu acho que muita gente, né, da nossa geração, é que os nossos fins, por mais legítimos e justos que sejam, não podem ser alcançados por meios antidemocráticos. Para quem passou na cadeia, que nem eu, para quem passou tortura como eu, é inadmissível que, por qualquer motivo, como eu tenho certeza que acontece na Venezuela, né, pessoas sejam presas, mantidas na cadeia e espancadas. E o problema não é a mídia, porque nós somos suficientemente inteligentes para ler a mídia em outras línguas, e eu consulto, desde aquela época que eu tive que dar o tal curso, que eu não entendia da América Latina, eu consulto alguns professores da Universidade de Caracas, que foram muito elogiosos em relação ao regime do Chávez no começo, e eu fui vendo como, aos poucos, esses professores foram apontando problemas de desvio nesse populismo, que no início era visto como populismo, sim, mas um populismo, aquela análise do Ernesto Lacal, né? Quer dizer, o populismo tem seus problemas, mas ele tem suas grandes qualidades, ele coloca o povo como ator político, ele reconhece questões, mas o populismo tem esse risco, né? E foi desbancando. Então, assim, mais uma crítica, eu acho que quando a gente pensa assim, num debate tão quente quanto esse, talvez fosse bom a gente ter tido aí, não digo eu, porque eu não sou especialista no assunto, é uma opinião, mas alguém que, mesmo do ponto de vista da esquerda, pudesse fazer um contraponto. Alguém mais? Ninguém vai falar mais nada. Eu queria só, eu não vou, acho que essa parte os debatedores podem colocar. Eu queria colocar 2 coisas para vocês, para servir de parâmetro. Eu vou começar contando um caso. Historiador gosta de contar caso. Eu estava fazendo uma pesquisa em alguns desses países, né, o Chile, a Argentina, e me deparei com uma tese que falava sobre, fazia medição econômica, né, do índice de pobreza e riqueza. E eu não conseguia entender a tese, eu não conseguia. Eu literalmente não conseguia. Eu falei, eu lia, eu falava, gente, mas o que ele está falando? Assim, para mim era absolutamente incompreensível. Porque aí até conversando, né, com algumas pessoas, isso até foi lá na Colômbia, nem foi na Venezuela, conversando com alguns especialistas, eles me disseram uma coisa que, nossa, que não conhecemos, eu não conhecia, talvez vocês conheçam, é que o conceito de pobreza e riqueza não parte do acesso ao consumo. Então, é um conceito diferente. Então, por exemplo, se você assiste um filme chamado Cocaleiros, eu tenho passado para os meus alunos, vocês deviam assistir, chama Cocaleiros.
primeiro vai descriminalizar a coca, né? Que eu acho que é uma coisa que acontece aqui com a gente, todo mundo coca, né? Pronto, viciado, etc. Né? Porque, primeiro, os cocaleiros são mulheres, né? Faça-se na Bolívia, né? Exatamente. Mas, se você sabe exatamente, que você começa a perceber ali o que significa a ideia de riqueza e pobreza, que não seja baseado na capacidade de consumo das pessoas, mas sim no conceito de que é pobre quem perdeu seus valores de origem, e é rico, certo, quem os mantém, isto é, a sua cultura. Isso é muito interessante, porque nós não fazemos, imagina uma tese dessas feita aqui no Brasil, com essa noção de riqueza e pobreza. E eu, aí, então, me dei conta de que nós trabalhamos com o conceito de riqueza e pobreza da forma como acesso ao consumo. Óbvio que o acesso ao consumo, aos bens produzidos, esse é coletivo, isso é uma aspiração, porque todos nós devíamos estudar mais conforto, liberta a humanidade, etc., todas aquelas coisas que nós já conhecemos, né? Liberta o homem, o ser humano, as mulheres, etc. Só que, quando você assiste o filme Cocaleiro, você vê as pessoas assim, isoladas, aquela pessoazinha, num lugar que não tem absolutamente nada. Aparentemente, ela é uma pessoa que está ali. E aí, quem é ela? Uma senadora da República. Certo? Então, aí eu entrevisto uma outra que está lá isolada, penteando seu cabelinho, numa como se chama? Numa cabana, numa choupana, certo? Então, os meus alunos, quando assistem, eles falam, nossa, como eles são pobres. Eles não conseguem entender, certo, que eles preferem isso, senão eles não teriam feito a Guerra da Água. Estou me referindo à Bolívia, né, no caso, só para dar um exemplo. Nem porque eles não queriam acesso, né, que foi um grande problema, o acesso à água encanada, porque eles já têm suas próprias formas de ter acesso à Guerra do Gás, certo? Estava sendo privatizada, etc. Então, entender melhor a lógica latino-americana de muitos povos que agora se integram a esse protagonismo que está posto, não só pelo sistema, né, está no interior do capitalismo, mas que fazem alguns contrapontos, né, e que são, por exemplo, uma coisa simples, aparentemente simples. Né? Eu estava indo no interior no norte da Colômbia, lá em Cali, bem no lugar legal lá, né, no norte de Cali, e no avião me ofereceram um chá de coca. Imagina, eu não. Bom, a aeromoça ficou atrás de mim, porque a hora que eu pus o pé para fora, eu caí, porque a minha pressão fez pá, deu uma caída, sei lá, nem sei o que aconteceu. Ela me segurou e eu tomei chá de coca. Quando se criminalizou a coca, eu estava se criminalizando naquela época, inclusive foi a época de eleições, eu fiquei lá uma semana só para ver o que aconteceu com as eleições, como que era, e bem naquela região da fronteira, lá em cima, né, em Santa Marta, e a população, ali naquela fronteira, e a população, havia toda uma ideia de que as Farc iam invadir, toma cuidado, o governo que então queria se manter, tinha um boato enorme, todo mundo meio assustado e tal. Então, a população, eu senti assim, conversando com os colegas nos bares, os alunos, estudantes, etc., eles estavam incomodados por conta da criminalização do consumo da coca. Porque todo mundo consome a coca in natura. Não é cocaína, a coca não é cocaína. Né? Então, os extrativistas, assim, você percebia entre as pessoas assim, aquela demonização da criminalização da coca tinha um sentido para eles que era totalmente diferente do que é para nós. Só queria dar esses dados para vocês verem que nós temos que entender um pouquinho mais esses países para poder, principalmente nessa região, né, que você tem, embora a população os povos não seja a maior população, mas elas ainda têm uma influência muito grande, né? Inclusive a sua emergência é que ajudou muito, né, nessa mudança de correlação de força. A segunda coisa que eu acho que a gente precisa tomar cuidado é não entrar na terminologia que nos é dada e demonizada também pela imprensa. Por mais que o Chaves e o Maduro, e mesmo às vezes aqui no Brasil, Lula, etc., tenham usado o termo socialismo, a única coisa que eles estavam querendo fazer com as suas políticas sociais era políticas de acesso
aos bens do Estado, saúde, habitação, transporte, etc., uma certa desconcentração da renda. De socialismo isso não tem nada, isso é liberalismo. O grande problema é que nós não construímos estados sequer liberais, certo? Então, o problema, há uma piada que se conta aqui no Brasil, que é muito engraçado. Quando teve o período da privatização, na década de 90, que todos, saídos das ditaduras, os governos pós-ditatoriais começaram, né, plena, entre aspas, democracia, começaram a tomar uma série de medidas, né, de privatizações. E não estou sendo contra ou a favor, uma série de medidas de privatizações. E uma delas, então, era privatizar, foram assinados acordos internacionais, etc. e tal. E foi muito engraçado porque o governo do Fernando Henrique também tentou privatizar a educação, a saúde, etc. Por que não conseguiu? Porque não tinha. Não tinha. Tinha que criar primeiro. Eles fizeram uma mágica para dar acesso a 100% da população dentro da escola, né? Puseram todo mundo em escolas que atendiam, uma rede escolar que atendia 10% da população já desde o começo dos primórdios da República, né? Porque as redes de ensino no Brasil cresceram muito pouco. Então, você não tinha o serviço. Ia privatizar a saúde, não tinha para privatizar. Então, precisava primeiro arrumar para depois. Então, não se conseguiu privatizar, não por uma questão, é porque não tinha. Então, veja, então, isso que é mínimo, né, no que se chama liberalismo, a maior parte dos países latino-americanos não tem. Você tem alguns que conseguiram fazer, por exemplo, o México, a Argentina, né, o Chile, em parte, certo? Mas você tem alguns países que não tiveram que você não tem os princípios, não os princípios, as práticas liberais. O Estado ele não consegue ser liberal. Porque ele, não é que ele não consegue ser liberal na teoria, no discurso, nas representações políticas, certo? As representações, os três poderes, essa parte da ordenação política se tem, mas você não tem os elementos, né, que configuram o liberalismo clássico que foi implantado na Europa com a Revolução Francesa e depois dela, por mais que depois tenha havido um período totalmente conservador. Então, se nós tomarmos, né, precisa tomar cuidado de não chamar de socialismo uma coisa que não tem nada a ver, certo, com o socialismo. Simplesmente são tendências, são práticas, certo, que poderiam fazer com que houvesse, certo, o liberalismo ou princípios ou formas de liberalismo existentes aqui. Então, acho que aí até toca um pouco no que a Marijane colocou. A outra questão que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é quando usamos a palavra revolução. É também outra palavra extremamente de revolução, tem o sentido, nossa, uma revolução. O que é uma revolução? Por mudanças na ordem política, aí você precisa ver se elas vão ser são consideradas revoluções. Quando o Chaves, por exemplo, só para colocar uma coisa, também não estou assim, quando o Chaves, quando ele entra, o que ele faz? Ele estabelece uma lei de remessa de lucros. A lei de remessa de lucros significa o seguinte, ela protege os lucros, quer dizer, obriga que os Estados Unidos tenham a melhor lei de remessa de lucros do mundo, certo? Uma empresa norte-americana colocada em outro lugar, ela tem, uma empresa norte-americana em qualquer país, os lucros vão para os Estados Unidos, certo? Uma parte, etc. Na Venezuela, a lei de remessa de lucros, não tinha uma lei de remessa de lucros. 95% do lucro do petróleo saía do país. A única coisa que o Chaves fez foi inverter. 95% fica no país. O PIB subiu, deu um pulo de sei lá quantos %. Ora, isso deu entrou dinheiro na Venezuela, de repente a Venezuela, em um ano, isso foi em um ano, entrou muito dinheiro. E eles investiram nessas políticas de desconcentração mínima da renda, de acesso mínimo aos bens sociais. Saúde, educação, algumas coisas de educação, transportes, etc. E poucos, não transportes, mas... Então, não há nem nada de socialismo, nem mistérios, nem grandes políticas disso para um europeu ou mesmo para um norte-americano, até que, se bem que lá também está complicado o sistema de saúde, né? Quase demonizaram Obama porque quis dar acesso universal à saúde nos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente precisa também prestar atenção que são políticas mínimas, certo? Não tem nada nem de socialismo, nem de revolucionário, apesar do discurso, né? Apesar do que acho que até foi contraproducente para eles mesmos, né? E a sua última coisa,
que quando vocês citam a questão dos chamados, né, as premissas, né, assim, da questão dos golpes, eu acho que há um problema na nossa historiografia que é muito complicado. Nós demonizamos os Estados Unidos como se fossem os responsáveis por tudo. Então, fora os Estados Unidos. Os Estados Unidos só intervêm e só faz os acordos e faz o que, porque ele tem uns segmentos sociais no interior dos países que os chamam. Isso acontece desde a formação inicial de vários estados latino-americanos depois das independências. Você quer ver, por exemplo, quando... Eu não sei se vocês já ouviram falar na Missão Câmara. A Missão Câmara é uma missão que foi chamada por vários governos de vários países latino-americanos para que viesse, é uma missão norte-americana, para que viesse estruturar o Estado, o coração do Estado. O coração, a forma como funcionava, a estrutura básica, o que seríamos hoje, né, o que seria hoje a estrutura de cobrança de impostos, a estrutura do Banco Central, que seria hoje, as estruturas básicas do Estado, para que houvesse garantia suficiente desses Estados poderem receber investimentos aqui e que não houvesse, quando houvesse uma mudança de governo, as regras fossem todas rompidas. E isso é o coração dos Estados latino-americanos. É bom a gente olhar um pouco mais, porque, apesar de várias diferenças, é bom a gente ver, né, o que foi a Operação Câmara, que não é uma coisa, eles vieram e ajudaram mesmo. O Chile subiu de 1902 a 1920, o crescimento do Chile foi 3 vezes mais do que o seu PIB inicial, e a dívida também cresceu, mas tudo bem, mas foi, né, a dívida nunca é um grande problema. Eu acho que só queria colocar um pouco essas questões, né, e passar para os meus colegas, que afinal não estou falando. Eu vou falar bem rápido também, só para o professor completa. Muito da minha fala que eu pensei, né, é ótimo que se coloquem essas... Você falou de provocação, acho que não é bem provocação, é uma questão importante mesmo, né? Muito da minha fala ia um pouco ao encontro que a professora Vera comentou. Quando a última vez que eu estive na Venezuela, também na Universidade Central de Caracas, a primeira coisa que eu ouvi, quando eu fui recebido, foi exatamente isso. Se você veio aqui esperando encontrar socialismo, você veio para o lugar errado. Aqui não tem nada de socialismo, né? Quer dizer, são medidas de última instância mesmo concordo com a professora, são medidas de caráter liberal, né? Agora, a questão é como esse liberalismo chegou aqui, qual é quer dizer, a base histórica, material que o liberalismo apareceu na Europa não se encontravam aqui, né? Quer dizer, na Venezuela até você vai teorizar sobre isso, vai ser o liberalismo rentista, né? Então, quer dizer, você tem questões a se colocar a respeito disso. Muito das questões dos problemas econômicos da Venezuela acho que tem origem nessa dupla dependência que eu comentei, né? Quer dizer, a Venezuela não produz, tem um polo produtivo muito carente, então ela depende das exportações. E para comprar esses produtos, ela depende do preço do petróleo. Então, qualquer perturbação no preço do petróleo vai ter consequências no abastecimento do país. Junta-se a isso essa oposição, que é uma oposição radical, quer dizer, que não está preocupada essencialmente com questões sociais, e esse desabastecimento acontece. Muito do desabastecimento é escoado para a Colômbia, quer dizer, você tem a presença dos paramilitares, isso do colombianos, isso eu acho que é um dado concreto. Você tem o problema do câmbio, que são 2 câmbios na Venezuela, um câmbio controlado e o outro não, isso gera outros tipos de problema. Você tem desvio, então vira e mexe aparece que é encontrado comida enterrada, comida desviada, enfim. Você tem problemas na Venezuela, óbvio que sim. A Venezuela está longe de ser o paraíso na Terra, né? Você tem sérios problemas. A questão é a seguinte: esses problemas são apresentados, quer dizer, nós somos bombardeados por esses problemas que são inflacionados todos os dias por grandes veículos de imprensa. Então, quer dizer, fazer esse contraponto, acho que até é uma questão de análise, conseguir fazer uma análise mais
mais justa do que acontece na Venezuela. A professora comentou sobre os presos políticos, enfim, né, na Venezuela. A gente tem que acho que é importante colocar quem são esses presos políticos, né? Por exemplo, um deles, talvez o mais famoso, é o Leopoldo Lopes. O Leopoldo Lopes é o cara que começou com essa história de Guarimba, né? Lá ainda nos idos de 2002, ele foi responsável pela morte de algumas pessoas, né? Não sei se ele pode ser considerado um preso político, apesar de se posicionar dessa forma, né? Outro dia, inclusive, li um artigo no Estadão falando que a Venezuela é um regime totalitário, igual ao da Coreia do Norte. Não sei se podemos, né, usar essa terminologia. Afinal de contas, a gente está discutindo o que está acontecendo. Vocês sabem desses problemas todos que se passam na Venezuela. Você citou a pobreza, né, de 80%. Além de ter essa questão metodológica que a professora Vera comentou, eu também me chamou a atenção esse dado quando foi divulgado, né? E me parece que é um dado que é contestado pelo governo, inclusive, né? Ou por outras instituições. Então, a gente precisa... óbvio que a Venezuela tem pobreza, claro que sim, mas não sei se também é esse ponto. A questão dos militares, por exemplo. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na Universidade Central, lá em Caracas, me chamou muita atenção a presença de militares dentro do campus, muitos. E o professor que me acompanhava me falou o seguinte, isso deve ser muito estranho para você, né? Mas para a gente não tem problema, porque a ligação que a gente tem com os militares é diferente da ligação que vocês têm com os militares do Brasil. Qual é essa diferença? A diferença é que a ditadura da Venezuela acabou em 58, propriamente militar. Quer dizer, enquanto a gente estava vivendo ditadura aqui, a Venezuela não tinha ditadura. E houve um acordo, quer dizer, um acordo, não sei se você pode chamar de acordo, mas na época o governo, que era um governo da AD, que é do Rômulo Bittencourt, convenceu os militares a ficarem a não interferirem mais na vida política, né, assumindo o compromisso da Guerra Fria, como massacrando a guerrilha, enfim, fechando o Partido Comunista, desarticulando esses movimentos sociais, mas também se comprometendo a articular e melhorar a estrutura do Exército, né? O Exército os membros do Exército fariam cursos superiores. O Chávez, de alguma forma, é fruto disso, né? O Chávez não é só militar, ele também é cientista político. E depois, quando o Chávez assume, um dos pressupostos do governo do Chávez é aproximar o exército da população. Então, muitas das missões eram colocadas em prática por militares, né? O Maduro, quando assume, aí acho que, não sei se acho que aí você tem uma discussão importante, ele vai dar cargos importantes dentro do exército a altos membros do exército, né? Então, você tem essa relação diferente, eu acho que é um pouco diferente do que tem aqui. E só para terminar, a questão dos governos da proximidade entre o governo Lula e governos do PT e o governo do Chávez. Tem um estudo de um professor da Federal do Rio de Janeiro, que chama Wallace de Moraes, que vai dizer o seguinte, olha, pode-se contestá-lo, claro, né, mas ele vai dizer, olha, são diferentes porque, um pouco do que a professora comentou também, o movimento sindical na Venezuela ganha força durante o governo Chávez, né? Esses movimentos sociais de comunas, de milícia, enfim, de bairros, enfim, eles se organizam e se efetivam de alguma forma na Venezuela. É por isso que a oposição ainda não conseguiu derrubar o governo Maduro. É por isso que não conseguiu. Por isso que não conseguiu fazer na Venezuela o que aconteceu aqui. O professor citou. Houveram pedidos de impeachment também na Venezuela. E lá não foi para frente. Então eu penso que o governo não é a mesma coisa, né? Há diferenças importantes aí em relação aos dois países. Vamos lá. Pergunta a beça, uma melhor que a outra, questões muito instigantes para a gente debater. Vou passar, né, rapidamente, só por uma questão de tempo. A Júlia está aí? Fez a pergunta, Júlia. Vou começar com você. Quase se escapa. Né? Júlia, a questão do jornalismo, né?
A questão do jornalismo é o seguinte: se você quiser ir hoje para a Venezuela para fazer uma reportagem sobre o que está acontecendo lá, do jeito que você quiser, você vai. Talvez você não encontre passagem, está tudo muito difícil, mas você chega, você dá um jeito, você chega na Venezuela. Se você tiver dificuldade alguma para chegar, não vai ser porque o governo não quer que você entre na Venezuela, é porque tem uma crise, tem companhias aéreas que, em parte por questões econômicas, em parte como por estarem ligadas a esse boicote político, a essa ofensiva contra a Venezuela, suspenderam os voos, então as passagens estão caríssimas, etc. Mas ninguém vai atrapalhar o teu trabalho. Absolutamente ninguém. Você vai escrever o que você quiser e publicar aonde você quiser. Não vai ter que prestar satisfações para ninguém, né? Os jornalistas brasileiros, a Folha especialmente, costumam mandar a gente para lá. As pessoas, elas fazem o trabalho com total e absoluta liberdade, né? Um jornalismo desonesto. O jornalismo que a gente tem no Brasil sobre a Venezuela, ele é desonesto, porque ele só mostra um lado, ele só mostra o lado negativo. Você não vai ver na Folha de São Paulo, nem em nenhum jornal brasileiro, a voz dos que apoiam o governo da Venezuela. E os que apoiam o governo da Venezuela na Venezuela é mais ou menos a metade da população que tem opinião, digamos assim. Houve uma eleição, uma coisa que faltou dizer aqui. Qual foi o resultado dessa eleição da Constituinte que teve na Venezuela, tão polêmica? A oposição ficou de fora. A oposição defendeu que não se votasse, que essa Constituinte era ilegítima, espúria, etc., o que é um direito deles. O governo dizendo, não, vamos participar dessa Constituinte porque ela é o caminho para enfrentar a crise, para resolver os problemas do país. Teve 8 milhões de votantes num universo de 19 milhões de eleitores. Num país onde o voto é facultativo, é a tradição política deles, e onde, historicamente, 25% das pessoas não votam em eleição nenhuma. Né? Se a gente tiver o voto facultativo no Brasil, vamos ver quantas pessoas que não vão votar. Certamente vai ser muito mais do que 25%. Não votam, estava doente no dia da eleição. De um modo geral, a gente pode dizer que não votam porque não se interessam por política, o que também é legítimo. Ninguém é obrigado a se interessar por política, a ter uma opinião, né? Tá disposto, a pessoa pode não estar disposta a exercer o direito de votar. Se você desconta o índice histórico de abstenção nas eleições da Venezuela, você tem uma maioria muito significativa de venezuelanos que votaram na eleição da Constituinte, apesar do boicote da oposição. Esses 8 milhões são chavistas? É claro que não. É possível que entre esses 8 milhões tenha muitas pessoas com duríssimas críticas ao governo da Venezuela, né? Mas simplesmente eles concordaram com o governo nesse ponto, de que a Constituinte pode ser uma coisa que vai melhorar as coisas ao invés de piorar, né? No entanto, essas pessoas não foram ouvidas. Esses 8 milhões de venezuelanos que, pelo menos, acreditaram que o caminho que o governo está propondo para resolver os problemas, ainda que algumas delas possam discordar do governo em muitíssimas coisas, essas pessoas, elas são invisíveis. Elas não existem. Só existe na mídia internacional a oposição. Só. O chavismo não existe. Quando ele aparece, é para ser desmoralizado. Você está estudando jornalista, então você é aprendiz de feiticeira. Você sabe que é muito fácil você dar voz para alguém, para desmoralizar esse alguém para quem você falsamente está dando voz. Eu dei uma entrevista outro dia, foi um repórter da TV Cultura, na minha casa. Foi o Constituinte. O cara foi lá, muito simpático, falei um monte de coisas, né? Assisti o Jornal da Cultura, eu apareci 15 segundos, falando, 15 segundos. Teve lá uma outra professora, uma venezuelana que mora no Brasil, essa era da oposição, mas também teve 15 segundos, igual a mim. E depois apareceu o Luiz Felipe Pondé, junto com aquele outro, aquele rapaz de barba, que eu conheço das relações internacionais, escapou o nome, né? Mas sobretudo o Pondé. Ficaram, olha, sem exagero, 40 minutos
né, descascando. Chegou uma hora que eles não tinham mais nem... Olha, televisão é a ditadura do tempo, né? Todo mundo fica com raiva, vai falar na televisão, porque não tem tempo para dizer as coisas, porque o tempo é muito comprimido. Nesse caso, eles não tinham nem mais o que dizer, nem o Pondé não tinha mais o que falar da Venezuela, porque acabou tudo que ele tinha para dizer e ainda tinha tempo pela frente. Então ele tinha que ficar se repetindo, porque, né, aí ele diz assim, por sorte ele não citou meu nome, mas ele falou, esse professor que apareceu aí falando, ele disse isso por motivos ideológicos. E pá! Pô, e eu estou lá assistindo sem poder me defender na minha casa, eu tive lá 15 segundos. O que é isso? Então, quer dizer, esse é o jornalismo que se faz. Agora, você entendeu? A liberdade de imprensa ali é total. E aí, o problema da Venezuela, o problema que aparece em muitas e muitas coisas e que está, em parte, é um dos responsáveis desses erros e tudo, é o seguinte: a Venezuela é um país aonde 90% ou mais de 90% das pessoas que têm diploma universitário, tiveram acesso à universitária, é contra o governo. Não de agora, depois que morreu Chávez, entrou Maduro, o país entrou em crise, tal. Durante todo o processo do chavismo. Então você vai na universidade, a Universidade Central de Caracas, que é a universidade boa, a melhor, que é a USP deles, etc., a maioria dos estudantes é contra o governo. Mais de 90% dos professores é contra o governo desde o começo. A maioria dos jornalistas é contra o governo, assim como os médicos, como os engenheiros, como os advogados, entendeu? Como tudo. Não é? Isso por quê? Porque a Venezuela é um país que tem uma estrutura social que é assim. Tem 1% dos muito ricos que vivem mais em Miami do que na própria Venezuela. Né? Os que se apoderaram da parte do leão da riqueza do petróleo. Leopoldo Lopes é de uma dessas famílias, o Henrique Capriles, que foi candidato a presidente várias vezes, é dessas famílias, a Maria Corina Machado, que vive vindo para o Brasil falar no Roda Viva, é dessas famílias. Né? São mais americanos do que venezuelanos. Você tem uns 4% que são os ricos, que vivem muito bem, ótimas casas, ótimos apartamentos, é a elite privilegiada. Você tem mais uns 20%, que é uma classe média, que não é rica, é o equivalente à nossa classe média aqui de Perdizes, mais ou menos, ou da Moca, né? Mas que tem uma vida relativamente confortável, né? Que tudo é renda petroleira, que recebe uma parte da renda petroleira, que permite a ele mandar os filhos para a universidade, né? Aprender inglês. Aprendendo inglês, eles podem dar entrevista para os jornalistas estrangeiros que vão para lá, né? O que não fala inglês vai ter menos facilidade de ser entrevistado, inclusive também tem isso, né? E 75% é o que nós no Brasil chamamos o povão. Não quer dizer que são 75% de miseráveis. Você tem, como no Brasil também, você tem vários graus, né? Nem todos são excluídos, mas são os pobres, de um modo geral, é o povo, né? De pele mais escura, maior participação de descendentes de indígenas e de negros, eles têm uma presença negra também importante na formação deles, etc. Né? Aí é o seguinte, aí aparece um governo que se dispõe a mudar isso, mudar a estrutura desse país. A estrutura de um país que foi construído para ser assim, desde que chegaram os espanhóis. Assim como no Brasil, o Brasil foi construído para ser do jeito que ele é. Ele não foi pensado para ser de outro jeito, ele foi feito para ser assim. Então, todas as estruturas sociais, econômicas, políticas, ideológicas foram feitas para que cada um dos nossos países da América Latina funcionasse desse jeito, inclusive com economias primárias exportadoras, que no caso da Venezuela é uma economia rentista petroleira, porque a riqueza deles é o petróleo. Nós, para nossa sorte, temos uma economia que também é dependente, desigual, etc., etc., mas que se apoia mais no setor produtivo interno, tanto agrícola quanto industrial, o que nos permitiu a base para ter níveis de autonomia maiores, que nós conseguimos usufruir um pouco em alguns momentos da nossa história, outros menos. Né? Aí, né, abstratamente, se você vai na universidade, se você fosse na universidade 15 anos atrás, 20 anos atrás, antes do Chávez na Venezuela, e dissesse para as pessoas, você acha que essa estrutura da Venezuela é injusta? Um monte de gente ia concordar que é injusta. Você é a favor da distribuição da renda?
Claro que eu sou a favor da distribuição da renda. Imagina, né? Pergunta no abstrato por aí, sai perguntando da distribuição da renda. Agora a situação no Brasil está tão ruim, que nem isso mais você consegue. Mas até algum tempo atrás você conseguia. Agora vamos fazer essa distribuição da renda. Vamos fazer a redistribuição do poder. As pessoas começaram a ficar incomodadas porque o aeroporto está parecendo uma rodoviária. Isso no Brasil. No Brasil, um governo do Lula e da Dilma que passaram o governo inteiro dizendo: nós não somos a Venezuela, nós não somos radicais, nós não somos bolivarianos, nós somos uma outra coisa. Nós queremos a mudança gradual, a melhoria gradual dentro do capitalismo, dentro das estruturas que existem, enquanto o Chávez pelo menos falava em socialismo no século XXI, né? Adotaram o Che Guevara como ícone, enfim, pelo menos apontavam uma perspectiva de transformação social. Né? Então aí é o seguinte, você tem uma situação que é muito difícil você encontrar uma publicação do que aquilo que eu, que fui professor de jornalismo na Casper Libero, né, assim como os professores que vocês têm aqui, muito bons no jornalismo da PUC, aquilo que nós consideramos um jornalismo de qualidade. É muito mais difícil, porque você não tem jornalistas do lado do governo, tem poucos, entendeu? Então, é tudo mais difícil, a gestão é muito mais difícil, as pessoas que sabem, que estão preparadas para gerir o Estado, estão do outro lado. As pessoas que têm o conhecimento humanístico, histórico, a técnica, etc., a grande maioria está do outro lado. Então, é muito mais difícil você fazer as coisas, é muito mais complicado. Né? O Chávez chegou ao governo em final de 98, começou a governar em 99, ele não tinha o partido. Esse partido, o PSUV, Partido Socialista Unificado da Venezuela, foi criado pelo Chávez porque ele percebeu que tinha que organizar ali a base política dele também, e também fosse um instrumento de poder. As pessoas de esquerda também são ambiciosas, também gostam de poder, as pessoas são humanas, têm todos os males humanos, eles se distribuem, também estão presentes na esquerda. Né? A esquerda não é feita de pessoas necessariamente puras e santas, etc. Né? Pessoas gostam de poder, gostam de mandar, gostam de privilégios, gostam de um monte de coisa. Né? Ele criou esse partido, né, a comparação entre o PT e o PSUV, em muitos sentidos o PT é um partido muito mais avançado do que o PSUV, com todas as críticas que muitos de nós podemos ter, com as críticas que eu tenho e as críticas que alguns de vocês, que são muito mais radicais e duras do que as minhas críticas ao PT. O PT, bem ou mal, ele foi sendo construído historicamente durante décadas. Né? Ele tem seus centros de formação, ele tem uma participação na vida parlamentar, ele elegeu prefeitos, ele elegeu governadores, né? Surgiu ali no Colégio Sion, das greves metalúrgicos. O PSUV foi criado pelo Chávez, de cima para baixo. Não tem uma ideologia, não tem quadros, não tem uma história, não tem formação, não tem porra nenhuma, juntando ali aquele campo do chavismo. Então, é tudo muito mais difícil, né, de ser feito. Agora, é uma resistência feroz às mudanças. Feroz. Uma resistência da burguesia. Olha, se a burguesia brasileira não aceitou os governos do Lula e da Dilma, não aceitou, boicotaram, claro que trataram de ganhar dinheiro em todas as oportunidades que tiveram, e não foram poucas e nem pequenas. Né? Um governo que se propunha, o que o governo Lula se propunha? Melhorar a vida dos pobres dentro do capitalismo sem piorar a vida dos ricos, melhorando também a vida dos ricos. Essa era a proposta do Lula. Melhorar a vida de todo mundo, dos pobres e dos ricos, graças ao crescimento econômico, pelas exportações e pela ampliação do mercado interno. Proposta neodesenvolvimentista que naufragou, não sobrou pedra sobre essa política. A política ela foi um fracasso, ela trouxe benefícios, etc., né, que agora estão sendo desmantelados um a um. A Venezuela se propunha muito mais do que isso. A Venezuela se propunha a entregar o poder para esses 75%, o poder, e agiu no sentido de entregar o poder. Criou comunas, organizou o povo nas favelas, criou conselhos comunitários, né, organizou milícias populares, né, mudou a fisionomia das Forças Armadas, tirou tudo que é fascista, reacionário, tudo que eles conseguiram tirar, né? Muitos ficaram ali escondidos e tal. O que eles puderam, eles limparam as Forças Armadas, colocaram Forças Armadas com outra formação militar. Enquanto no Brasil os militares são educados, são formados, jovens,
que não existia nem o DNA dele mal existia, exagerando, em 64, muito menos terem nascido, são formados na Academia Militar Brasileira, que estava muito certo dar o golpe em 64, que os militares fizeram o que tinha que ser feito e fizeram pouco. Se eles erraram, é porque fizeram pouco. Tinha que ter matado muito mais e torturado muito mais, e vão fazer isso na primeira chance, que é para tirar qualquer possibilidade de comunismo no Brasil. Eles todos têm esse pensamento. Todos, não tenhamos ilusões. Mas vai ter um ou outro ali, como sempre tem a exceção da exceção. Mas o pensamento militar é esse. Vai ver em quem que os militares vão votar? No Bolsonaro, maciçamente, mas maciçamente, não tenho a menor dúvida. É uma fascistaiada mesmo. Na Venezuela, eles mudaram as Forças Armadas, eles têm outra formação. Isso chegou a todos? É claro que não. A própria instituição militar é uma instituição conservadora, hierárquica, etc. Né? Mas o que eles puderam fazer para mudar isso, eles fizeram, tanto que os militares na Venezuela ainda não foram para o golpismo. Né? Agora, é uma situação de luta de classes aberta, declarada. Quer dizer, o Brasil vive uma divisão, né, de vermelhos e não vermelhos, coxinhas, o que você quiser, de 2013, 2014 para cá. Eles vivem essa divisão de 1999 para cá. Você tem dois países, duas Venezuelas, famílias divididas no meio. E é claro, tem o pessoal que fica em cima do muro, mas uma polarização feroz, né, ali no país. Nesse contexto, né, aí eu respondo para você, Marijane, a gente não pode cair no erro de ter ilusões acerca das instituições. O que é o judiciário? O que são os juízes? Os juízes na Venezuela não são diferentes dos juízes brasileiros. Eles têm ideologia, eles têm classes sociais. Entendeu? Então, agora, o erro dos governos aqui no Brasil foi assim, achar, vamos ser republicanos, vamos deixar as instituições funcionarem normalmente, vamos deixar que as próprias corporações, que o próprio judiciário indique os juízes que vão para o Supremo, que os próprios judiciários nomeiem os procuradores gerais da República, nomeiem os cargos, todos esses cargos que estão aí hoje na máquina do golpe, do lado do Sérgio Moro. Né? Vamos deixar a mídia funcionar normalmente, sem se preocupar em ter uma mídia própria, né, que defenda os interesses, né, de um governo que se propunha a defender os interesses populares. Né? Vamos deixar as coisas, né, fluírem republicanamente, né, a democracia burguesa funcionar com os seus canais, etc., sem mexer em nada, sem interferir em nada. O resultado no Brasil a gente viu. Na Venezuela, o judiciário é politizado, sim. Então, o governo escolheu um por um quem vão ser os juízes na Suprema Corte e botou só chavista na Suprema Corte. Isso é uma ditadura? Não, porque quem nomeia os juízes para a Suprema Corte é o Poder Legislativo, e quando essas nomeações foram feitas, o Poder Legislativo estava com ampla maioria do chavismo, inclusive porque a oposição boicotou as eleições do Legislativo, não elegeu os seus deputados, etc. Então, foi dentro da lei. Agora, dentro da lei, o governo vai no limite. Vai no limite. Então, não teve o referendo revogatório. Por que não teve o referendo revogatório? O referendo revogatório é o seguinte, uma coisa que está na Constituição da Venezuela, não é, tem mais uns 4, 5 países no mundo que tem isso, não mais. Né? Enfim, é algo que é da democracia representativa, não tem nada de revolucionário, mas que é o mecanismo seguinte: qualquer ocupante de cargo legislativo, prefeito, governador ou presidente da República, pode ser destituído se a maioria dos eleitores assim o quiser, durante o seu mandato. Para isso, é necessário fazer uma consulta, que é um referendo, só que esse referendo não pode ser assim, eu resolvo fazer um referendo, vamos tirar o Dória. Né? Tem que ter que bom que fosse assim, mas tem que ter alguns mecanismos para isso. Tem que reunir um certo número de assinaturas, que não é pequeno, para que haja esse referendo. Houve uma vez um referendo contra o Chávez, que a oposição conseguiu convocar, conseguiu que o Chávez botasse ali na berlinda o nome dele, foi submetido a um plebiscito e ganhou com 2/3 dos votos. Quer dizer, a oposição teve o maior trabalho, arrecadou milhões de assinaturas, porque são milhões de assinaturas necessárias, a oposição fez isso,
Né? Imagina você juntar 3 milhões, 4 milhões de assinaturas, comprovar cada uma que ela é uma assinatura verdadeira tal, que agora o Chaves vai ver só, vamos botar o nome dele no referendo. Aí ele ganhou com 2/3 da votação. Tentaram fazer isso com o Maduro, porém, tem prazos, demorou muito para eles começarem, porque depois da metade do mandato já não adianta mais tirar o presidente, porque se você tirar o presidente vai ser o vice. Até a metade do mandato, se tirar o presidente, tem outra eleição. A oposição ficou discutindo entre si qual que seria a melhor tática, porque tinha muitas propostas diferentes, porque a oposição não é uma coisa só, é muita gente querendo ser o sucessor, querendo ser o próximo presidente, etc. Quando eles, enfim, começaram a recolher as assinaturas do referendo, já estava tarde, fizeram a coisa de qualquer jeito. Quando eles entregaram as assinaturas, encontraram lá mais de 100 mil nomes de pessoas que já tinham morrido, encontraram outros tantos nomes de pessoas que não existiam, outros nomes repetidos, outros isso, uns outros aquilo, e aí o Tribunal Eleitoral impugnou essas assinaturas. O Tribunal Eleitoral poderia ter passado por cima dessas irregularidades? Poderia, mas ele não passou por cima dessas irregularidades. Ele resolveu ser cri-cri, rigoroso, porque ele não queria o referendo, não queria o referendo. Por que ele não queria o referendo? Porque fazer um referendo naquele momento, no país, nessa crise brutal, favoreceria a oposição, seria dar de bandeja para a oposição aquilo que eles querem, que é o poder. Né? Eles não tiveram um espírito republicano nem democrático. Destituíram a Procuradora-Geral da República. A Procuradora-Geral da República era uma chavista que mudou de lado. Ela passou para o lado da burguesia, passou para o lado do golpismo, e ela foi destituída legalmente. Foi destituída legalmente dentro dos mecanismos constitucionais da Venezuela, dentro dos poderes tal como eles estão estabelecidos na Constituição. Pô, jogou pesado, né? Jogou pesado mesmo, porque o jogo na Venezuela é pesado. Você vai entregar o poder para a burguesia para desmantelarem as missões, para desmantelarem as comunas, para privatizar as moradias populares, para acabar esse programa. Não vai entregar isso de bandeja, não. Agora, em nenhum momento o governo desrespeitou a Constituição. O governo aplicou a Constituição, a maneira dele, contra os opositores, porque é uma guerra política que existe no país. Então você não vai defender as conquistas, não vai defender o seu projeto, você vai defender. Agora, não houve golpe. Presos políticos, ele respondeu bem. Leopoldo Lopes, ele mandou os partidários deles para a rua para quebrar tudo. Invadiram a procura. Quando essa Luísa Ortega era procuradora-geral da República, e era chavista, a Procuradoria-Geral da República em Caracas foi invadida e incendiada em 2014 em Caracas. Quem deu essa ordem foi o seu Leopoldo Lopes. Então o cara não deve ser preso? Ah, pelo amor de Deus. Né? Não tem tortura. Tortura na Venezuela. Se tivesse tortura na Venezuela, estaria todo dia na primeira página do jornal, na Rede Globo, estaria todo dia. A imprensa é livre. Olha, entra no site El Nacional, o jornal mais tradicional entra na internet, não estou pedindo vocês acreditarem em mim, entra na internet, El Nacional, o jornal mais tradicional da Venezuela, do Partido Ação Democrática, que foi governo maior parte do século XX, entra no site do El Nacional, entra no site da Televem, a maior emissora de televisão da Venezuela, procura na internet, vocês vão ver a mídia venezuelana. Entra no site da televisão privada da Venezuela. Entra no site dos portais privados, dos jornais privados. Estão lá todo dia denunciando o governo, chamando de ditadura, etc. Tá lá, é só entrar na internet. Não sou eu que estou falando isso. Isso aí é fato. Mas tortura na Venezuela, eu quero ver as provas dessa tortura. Imagina. Agora, é uma luta feroz. Os caras atacam a polícia, dão tiro, etc. Tem policial que cai de cacete também, entendeu? E aí é a vida, entendeu? É a vida, é uma situação de conflito muito feroz. Agora, tortura tem no Brasil, todo dia nas delegacias, entendeu? Isso é tortura. Tá? Então, vamos colocar as coisas nos devidos parâmetros. E a última coisa, a questão econômica, é evidente que eles cometeram todos os erros possíveis e imagináveis. Chaves foi eleito, né, com uma proposta. Vamos pegar o dinheiro do petróleo e vamos inverter a prioridade, vamos inverter o destino desse dinheiro do petróleo. Em vez de ir para o bolso da burguesia e das transnacionais, esse dinheiro vai para programas sociais.
E isso ele fez intensamente. Ele fez até demais. Digo que ele fez até demais porque ele descapitalizou a empresa de petróleo, isso teve problemas depois na produção, etc. Teve até exageros nisso. Né? Vamos dar direitos para o povo. Deram direito até demais. Quer dizer, eu se fosse empresário, eu não investiria meu dinheiro na Venezuela jamais, porque é muito ruim para o empresário. Né? É praticamente a estabilidade do emprego. Imagina um país onde o patrão não pode demitir o empregado. É praticamente proibido demitir o empregado na Venezuela. Isso dentro do capitalismo é antifuncional. Então, a coisa dos direitos chegou assim nesse ponto. Você pode até criticar, né, enfim, criticar pela direita as mudanças dentro da Venezuela, mas que foram feitas, mas que foram feitas. Agora, eles não foram capazes de romper o rentismo petroleiro. Não foram capazes, porque não quiseram ou porque não puderam. Eu acredito que é uma mistura dessas duas coisas. Não puderam porque é muito fácil você falar, vamos sair do rentismo, então não vamos mais depender das exportações de petróleo. Beleza, tá bom. E o que nós vamos colocar no lugar disso? Como é que nós vamos reorganizar essa economia? Dentro da democracia. Porque Cuba reorganizou a sua economia, vamos falar a verdade, dentro da ditadura. Dentro da ditadura. Cuba fez as mudanças todas que queria fazer. Eu não vou negar que Cuba é uma ditadura. Eu vou dizer que Cuba tem justiça social, que Cuba tem uma série de coisas boas, mas não vou dizer que Cuba... Eu não sou desses que chegam aqui, tem a coragem de chegar para vocês e dizer que Cuba é uma democracia, porque não é uma democracia. Vou dizer que ela nem poderia ser uma democracia nas condições históricas em que se desenvolveu. Mas nós estamos falando de uma democracia. Democracia significa o seguinte: o ano que vem tem eleição e vai ter uma oposição de verdade, competitiva, boa pra caramba, com campanhas muito bem feitas. Eu tive na Venezuela em 2012 e se eu tivesse chegado de Marte naquele dia, eu não votaria no Chávez, eu votaria no Capriles, que tinha uma campanha muito melhor do que a campanha do Chávez, muito mais convincente, explorando todos os pontos de vista do Chávez. Aliás, tanto a do Capriles quanto a do Chávez, organizadas por marqueteiros brasileiros, foram lá vender os seus serviços, pagos, sabe-se lá como, né? Mas... eleição no ano que vem. Aí o governo da Venezuela vai chegar para o povo, Chávez, vai chegar para o povo e vai dizer assim: pessoal, é o seguinte, nós temos que mudar a base produtiva do nosso país. Temos que sair do rentismo petroleiro, porque isso não dá, porque isso no longo prazo vai nos levar à crise. Hoje nós estamos muito bem, mas temos que pensar que daqui a 10 anos o preço do petróleo pode mudar e isso vai nos prejudicar. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos suspender os nossos projetos sociais, vamos diminuir o dinheiro para a saúde, para a educação, para a moradia popular, para saneamento, para abastecimento, para salário, para isso, para aquilo. Vamos passar por um período de austeridade, né? Contenção fiscal, e vamos fazer uma reestruturação da nossa economia. Hoje a vida de vocês vai piorar um pouquinho, as expectativas que vocês têm de melhoras não vão ser atendidas no próximo governo, mas fiquem tranquilos, porque daqui a 10 anos vocês vão ver como eu tinha razão. Vai ganhar uma eleição com esse discurso. Vão apertar o cinto agora e daqui a 10 anos vocês vão me agradecer. Acabou. Ninguém faz isso em lugar nenhum do mundo. Isso chama suicídio político. Dentro da democracia representativa, isto é impossível. Então, o que o Chávez disse? Vamos para as eleições porque eu vou aumentar, vou construir mais escolas, mais postos de saúde. Eles chegaram no ponto, quer dizer, pô, olha, assim, é uma outra lógica da política. Na Venezuela, eles fizeram missões para os mascotes, para cuidar do seu bichinho de estimação. Tem a missão do bichinho de estimação. Você leva o seu cachorro e ali com o dinheiro do petróleo vai ter um veterinário com o seu cachorro e tal. Eu acho isso o máximo, eu adoro cachorro, adoro gato. Mas você pode discutir se isso seria a prioridade de um país dependente, né? Agora, por que isso foi feito? Porque é o seguinte, né? Você não muda a ideologia das pessoas com o discurso. E você não muda em 5 anos, nem em 10 anos, e nem em 15. O venezuelano não é, no seu íntimo, o povo venezuelano não é tão diferente do povo brasileiro. Eles assistem as mesmas porcarias de novelas, entendeu? Eles têm os mesmos preconceitos. Está cheio de pobre de direita, pobre homofóbico, pobre racista, pobre que bate na mulher. Entendeu? Tem tudo que você puder imaginar. É a mesma merda. É a mesma merda em qualquer lugar.
Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas votavam maciçamente no chavismo, não é porque elas estivessem ali com um sonho do socialismo, da transformação. Algumas estavam, muitas estavam, mas a grande maioria não estavam. Votavam no chavismo porque estavam vendo resultados, porque a vida estava melhorando, estavam consumindo mais. Consumindo, que saco. Mas para quem não consome, passar a consumir, é uma coisa muito boa. Você poder ir no shopping, entrar na loja e comprar o que você tem vontade, é uma coisa muito boa, entendeu? Só quem, né, quer dizer, só quem nunca teve a chance de fazer isso é que não dá o valor. E o Chaves, vamos consumir, galera, vamos consumir, é isso mesmo, o dinheiro é do petróleo, é de todo mundo, vamos lá. E não mudaram a base produtiva do país. Poderiam ter feito mais para mudar? Talvez. É difícil dizer o que teria, né? Mas é isso. Tá bom, gente. O tempo já passou, faz tempo. Eu quero então encerrar. Eu queria também só me justificar que houve um momento que eu tive que ficar atendendo o telefone e tal. Isso é absolutamente descortês para quem está aqui na mesa, mas eu quero só explicar um pouco o que aconteceu, né? Duas informações. Eu acho que vocês se lembram, né, que agora, que pena que a Merijane saiu, que na nossa democracia, né, essa nossa, o ano passado, um professor da Universidade Federal de Goiás foi preso e acusado de conluio, né, com criminosos que tinham se organizado como para fazer badernas e desestabilizar o governo e tal. Na realidade, tratava-se de quem? Eram os estudantes do movimento Passe Livre e aqueles que estavam mobilizados em defesa das grafitagens. Como nós, no Brasil, depois da Constituição de 88, né, nós não temos mais o crime político, todas as ações, né, todas as ações que são consideradas, né, pelo governo ações subversivas ou contra a ordem, elas são enquadradas no Código Penal. Então, elas caem, óbvio, imediatamente na criminalização. Então, o professor foi acusado, né, como ele estava fazendo uma pesquisa com 5 alunos sobre esses dois movimentos, e os movimentos foram criminalizados, o juiz deu uma ordem para que a casa dele pudesse ser invadida e todas as entrevistas e todo o acervo da pesquisa dele fosse preso, porque significava que ele estava ocultando provas. E foram acusados os estudantes de terem jogado bombas no movimento que tinha ocorrido e que, portanto, tinham incitado a desordem. E só que ficou provado, depois que os alunos, esses jovens, adolescentes, assim, jovens universitários, de bolsa de iniciação científica, e puderam provar isso muito bem, naquela data que foram acusados de ter jogado essas bombas e ter incitado a desordem, nem em Goiás estavam, eles estavam fora num congresso, que inclusive puderam comprovar isso. E o professor foi preso, toda a sua documentação foi apreendida, né, e aí ele perdeu toda a pesquisa, não é só isso, para você ver o Estado democrático em que vivemos, né? Essa é a situação. E agora o pessoal está me dizendo, isso corre, continua sendo processado, e agora estão pedindo que a gente, por favor, faça uma intervenção, porque vai precisar de ter testemunhas e tal. Eu estava respondendo para eles sobre isso. Então, era uma coisa urgente que eles precisavam colocar lá no processo, que a gente pode testemunhar, porque nós temos as pessoas que conhecemos que estavam com esses alunos no outro congresso. E tem que ser de fora, tem que ser desconhecido, a pessoa também tinha que estar no congresso, enfim, tem toda uma ordenação aí. E o segundo caso é que, eu acho que vocês souberam, dois professores também, aqui de Santo André, essa semana um professor e uma professora foram levados para a delegacia por quando estavam fazendo panfletagem contra a Escola Sem Partido. Eles foram levados para a delegacia. Quando a professora tentou ligar para um advogado, o celular dela foi destruído, né? E eles imediatamente foram levados já para a delegacia. Então, eles conseguiram, através de alguém, o pessoal viu, conseguiu nos contatar,
E nós passamos demos uma resposta, né, imediatamente, sugerindo que eles tentassem fazer o BO que eu já contei para vocês. E agora eles estão me dizendo, né, que essa mesma sugestão que foi dada, que eles conseguiram lavrar o BO, essa mesma sugestão que foi dada, eles passaram para um outro grupo de professores da região de Diadema, que também estavam fazendo panfletagem da escola sem partido. Eles também foram presos, levados para a delegacia, celular destruído e tal, uma abordagem totalmente truculenta, ameaçadora, e eles conseguiram também lavrar o BO. Então, eu só queria avisar para vocês, porque são pequenas coisas, são pequenas ações, mas que a gente, às vezes, a gente se sente um pouco recompensado, porque, afinal, o Estado de Direito em que estamos não é bem o direito para todo mundo, nem sequer para, né, a tal da democracia. Quem assistiu o evento de ontem viu a configuração do que é o judiciário no Brasil, colocado pela pastoral carcerária. Né? Qual é a composição, quem indica quem, quais são as pessoas indicadas, qual é a trajetória. É um judiciário, vamos dizer, que é por linhagem. Não é nem linhagem. Ele pegou um a um, foi mostrando, além de ter os maiores salários do mundo, ele é um judiciário que se perpetua por linhagem, não é nem um judiciário que se perpetua por patrimonialismo. Quer dizer, o parente do outro parente que indica o outro, que faz o outro, que faz... É uma linhagem, entendeu? É pré-revolução francesa, o berço determina o parentesco, o grau de parentesco, né? Então, é uma coisa assim, todos eles sentados, foi ótimo, o coordenador da pastoral carcerária, porque os índices de encarceramento no Brasil está gerando enorme, situações complicadíssimas, enfim. Mas ele pôs uma foto de todos eles, uma foto oficial, e foi mostrando. Está vendo esse? É parente daquele, que é filho daquele, que é... Sabe, mas que judiciário é esse? Entendeu? Só pode... foi muito bom também, só para finalizar, que a mãe as Mães de Maio, a representante das Mães de Maio, disse que emitiu uma frase que eu achei fenomenal. Ela disse que a metralhadora está na ponta da caneta do juiz, aqui no Brasil. Eu achei isso muito interessante.